Boa noite a todos os estudantes de Serviço Social da Faculdade Estácio. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite feito pela professora Marina Gondim, coordenadora da graduação de Serviço Social. Também gostaria de agradecer o apoio à professora mestre Raquel Bianot, por sua sensibilidade e compromisso com a causa, de superação da desumanização que nós vivenciamos enquanto povo negro, enquanto população negra. E gostaria de parabenizar pela iniciativa. Nós, às vésperas de nossa data comemorativa, dia 15, Dia Nacional da Assistência Social, eu gostaria de destacar a importância para o serviço social da questão racial. Nós temos uma questão racial no Brasil como estruturante das relações sociais. E dentro do serviço social, ainda há digamos assim, uma cultura de trabalharmos a questão social, mas ainda de forma dissociada das desigualdades raciais e das desigualdades de gênero, quando na verdade, no nosso caso, enquanto população negra, há uma questão racial que é estruturante do conjunto das relações sociais historicamente construídas na nossa sociedade. Afinal de contas, foram 350 anos de trabalho escravo e nós temos 125 anos agora de libertação dessa escravidão. E essa estrutura de relações raciais construídas sob a base de dominação dos povos brancos sobre a população negra, ela foi geradora de tal forma de desumanização a ponto de também mediar as relações de classe, mediar as relações de gênero e penetrar profundamente no tecido social a ponto de fazer com que hoje, apesar de todos os níveis de desenvolvimento que a gente alcança, é a população negra, e dentro da população negra são as mulheres negras que estão no maior grau de vulnerabilidade social. Há diversos estudos sobre isso, a gente tem conseguido avançar do ponto de vista do reconhecimento do ser negro como humanidade, mas ao mesmo tempo nós lidamos cotidianamente com formas de desumanização e de desigualdade. A CEPIR, ela está alcançando seu 10º ano de existência, ela só tem 10 anos, é um ministério novo, portanto, mas ela surgiu a partir de uma demanda do movimento negro, exatamente para que o Estado brasileiro reconheça que o racismo ele tem gerado desigualdades e desumanidades que têm levado à morte da nossa população. Hoje, por exemplo, nós estamos com um conjunto de políticas voltada para essa população, a exemplo do Plano Juventude Viva, pelo reconhecimento de que há taxas de homicídio hoje contra a juventude negra em uma ordem bastante absurda. Por exemplo, nós temos casos hoje em Alagoas, em apenas uma semana foram 36 jovens negros assassinados. Em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, são 43 jovens negros mortos por mês. E se a gente observa que há uma trajetória dessa juventude, do ponto de vista da sua inserção no mercado de trabalho, há uma dificuldade maior do jovem negro ser inserido no mercado de trabalho, porque o corpo negro, ele atua na mediação dessas relações, no acesso ao mercado, no acesso à educação, no acesso a bens e serviços e, portanto, no acesso a direitos de forma desigual em relação à população branca. Então, no nosso caso, no Brasil, é preciso que a formação acadêmica, a formação em serviço social, reconheça o significado dessa construção histórica para
transformar, para fazer com que a elaboração de políticas públicas seja capaz de atuar no sentido de superar essas desigualdades. O que a CEPI vem fazendo, enquanto ministério voltado para articular a política de promoção da igualdade racial de forma transversal com as demais áreas setoriais, é atuar para que haja, primeiro, o reconhecimento de um fenômeno chamado racismo institucional, que promove, ainda que de forma inconsciente, mecanismos, práticas institucionais que fazem com que hoje, por exemplo, na hora de uma mulher grávida, negra, ser assistida pelas unidades de saúde, ela demora muito mais para ser atendida do que se chega uma mulher branca na mesma faixa etária, por exemplo. Isso que acontece com a mulher negra faz com que hoje no Brasil haja de 3 a 5 vezes mais mortes por mortalidade materna para as mulheres negras do que para as mulheres brancas. Em relação ao mercado de trabalho, por exemplo, as jovens negras, elas têm, mesmo quando elas têm um currículo com maior número de anos de estudo, na hora em que ela aparece com seu corpo negro, este corpo negro, ele vai atuar, ele vai funcionar, ele vai disparar um dispositivo ideológico que o racismo foi capaz de induzir. Então, essas questões, elas precisam, de fato, serem trabalhadas na formação do assistente social. E hoje nós precisamos demais do trabalho dos CRAs e dos CREs, que são as unidades capazes de acolher esta juventude com suas famílias. Essa juventude que tem sido violentada em seus direitos, em sua capacidade de interagir com outros jovens, o mercado de trabalho, que tem entrado na universidade a partir das cotas, essa juventude ainda é a juventude que tem sido, infelizmente, assassinada. Então, o papel dos assistentes sociais em qualquer uma das dimensões, na área de política, na área de educação, na área de trabalho, acesso à justiça, ele precisa se dar conta de que o racismo faz parte, né, dessa articulação de desigualdades que movem a sociedade brasileira. Racismo, classe e gênero, eles se imbricam de tal forma a ponto de gerar uma particularidade nessas relações e que desafia, no nosso caso, a promoção de direitos. Então, eu gostaria de deixar esse simples recado, me disponibilizar a uma conversa mais profunda, com mais tempo, e de saudar a todos vocês nesse nosso dia. Muitíssimo obrigada. Um abraço, Ângela Nascimento. Fechou?